Eu retorno a Janaúba, uma circunstância toda especial, toda alegre, festiva, e eu não poderia, em hipótese alguma, me privar do privilégio de estar aqui. De qualquer maneira, estaria aqui, mesmo sem a incumbência de ser o pregador. Tamanha alegria no coração de participar convosco, Primeira Igreja Batista de Janaúba. Ele não está mais nas lides, né? Mas viemos conhecê-lo aqui. Eu saúdo vocês em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor, e com as palavras, essa é uma palavra para a igreja, que hoje recebe o seu obreiro. Apocalipse 2, verso 19. Guardem essa palavra no vosso coração. Vocês, primeira igreja, que precisam trabalhar em interação com o vosso pastor, numa sintonia perfeita. Apocalipse 2, 19 diz assim: eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As tuas últimas obras, Igreja Primeira Batista de Janaúba, precisam ser mais abundantes do que as primeiras obras. E essa saudação, que é uma espécie de um chamamento, é muito oportuno, porque no ano em que vocês recebem o vosso líder, o vosso pastor, sucessor de tantos cujos nomes eu não sei, e é exatamente o ano do vosso jubileu de Rubi, 40 anos, essa igreja vai completar dia 1º de maio, foi organizada em 57. Eu tenho certeza que o mínimo que o Pai aguarda de vós, na liderança eficiente de Geraldo Oliveira Silva, é que as vossas obras atuais, elas sejam mais abundantes quando há 40 anos atrás. É bem verdade que os remanescentes daquele dia tão memorável talvez sejam poucos, mas que essa safra nova que está chegando e retroagindo no tempo e no espaço frutifiquem com mais abundância do que naqueles dias em que foram aceitos por pública profissão de fé aqui nesse corpo de Cristo que se reúne nesse endereço. Esse é o desejo do meu coração, não só para essa igreja, mas também para a primeira de Bocaiúva. Eu agradeço as palavras que são elogiosas aí, né? E para todas as igrejas da Arquibancada e para todas as igrejas evangélicas representadas aqui, e principalmente dessa cidade. E vocês estão na rota certa, porque mesmo o vosso boletim, com alegria, pastor Osmar, eu li que mais uma igreja se organiza agora, é no dia 10, isso mesmo, né? Dia 11, mais uma igreja. Então, isso nos alegra muito, que essas obras sejam abundantes. O trecho para a nossa reflexão está em Atos capítulo 20. O verso 24. Lá em Bocaiúva eu sou conhecido como pastor dos 17 minutos. Talvez hoje eu extrapole os 17 minutos, mas não vou demorar. Ouçamos novamente o que nos diz a palavra de Deus no trecho do pastor Geraldo que temos escolhido para a sua noite de posse, na frente dessa parte do rebanho do Senhor. Mas em nada, Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Gostaria que vocês lessem comigo todas as palavras
que proferem aqui através de orações, cânticos, reflexões, pensamentos, a palavra que eu, que você, todos nós precisamos levar para casa é essa palavra. Ela já foi, inclusive, citada e recitada na liderança do pastor Osmar, mas eu quero que vocês recitem comigo esse versículo novamente. Vamos lá. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quem é o pastor? Eis a pergunta. Quem é esse homem de vocação aos olhos humanos, aos olhos dos infiéis, misteriosa, que fala em nome de Deus, que abdica muitas vezes de tudo, fama, dinheiro, carreira, e entra em sintonia com o plano de Deus para esta terra, o Deus que não prescinde do fator homem. Podemos ter até a internet ligada no nosso tempo, um computador, e ele ligado a essa rede mundial, mas com certeza esse computador não fará a obra de Deus se não tiver ali um homem, pessoas ungidas pelo Espírito para executá-lo. Podem avançar os recursos, os mais tecnológicos, tecnologia de ponta, como dizem, nada substitui no plano de Deus a figura do homem de Deus. Nós estamos como que, me desculpem a palavra, ressacados, a ressaca das posses, né? Eu participei de cultos e ações de graças, de transição e de posse de novos governantes municipais, de missas, de diplomações de vereadores e prefeitos e de tantas coisas lá em nossa cidade e até fora da nossa cidade. Fomos convocados para isso, mas não há nada tão gratificante como estar no meio do povo de Deus, após o povo de Deus ter se dedicado em jornadas de oração, joelhos dobrados, corações rasgados diante do Pai, clamando: Senhor, supre-nos, envia obreiros para a sua seara. Não foi assim que essa igreja chegou a esse desfecho? Com certeza foi. Cumpriu-se mais uma vez a resposta do clamor que autorizados estamos por Jesus a fazê-lo. Rogai ao Senhor da seara que mande obreiros, e ele mandou. Essa é uma posse que nos alegra sobremaneira. Mas quem é esse homem? Das páginas da revelação veterotestamentária, nós vamos encontrar a significação mais profunda do significado de ser pastor. A palavrinha do linguajar da língua que foi escrita no Velho Testamento indica para a erva, para o capim, para o alimento. O pastor é aquele que leva a ovelha para a nutrição, apacentando-a, guiando-a, zelando. Por isso que o profeta fala: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. A jovem que endereçou a homenagem, as palavras de gratidão ao casal Osmar e Cristina, ela usou uma frase e eu gravei bem. Ela disse que após o pastor Jurival, eu o conheci, teve
embora, parece que a primeira igreja ficou como que perdida. Não foi isso mesmo que ela falou? Ficou como que perdida. Mas o Senhor, nos seus planos eternos, desde o antigo Israel, Ele tem provido o seu povo de liderança, mesmo nos momentos de bancarrota espiritual, como no tempo dos juízes, em que cada um fazia o que queria. O Espírito do Senhor levantava uma liderança temporária, é verdade, mas uma liderança temporária suficiente para soerguer por algum tempo aquele povo tão premente de liderança. E Salomão, na sua sabedoria, já nos diz que sem sábia liderança o povo perece. E no plano eterno de Deus, Ele tem suprido o seu Israel com pastores, guias. Além desse trecho lido de Jeremias, nós temos mais um que eu quero citar aqui. Aquele que espalhou a Israel, o congregará. O Senhor não quer o seu Israel disperso, errante, como que perdido. O congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Quando Jesus esteve nessa terra, Jesus, o sumo pastor das ovelhas, no linguajar do autor da carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 20, ele é chamado de o grande pastor de ovelhas. Ele mesmo se intitula de o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E chamou a Pedro, como chamou a Geraldo: apacenta as minhas ovelhas. E por 3 vezes consecutivas, o Senhor exigiu uma declaração de amor e ordenou: apacenta as minhas ovelhas. Essa função, nos dias de hoje, ela tem sido questionada. Mas no meio batista, no meio evangélico, e principalmente naquelas denominações que têm levado a sério a ética, os princípios sagrados dessa palavra, nunca o ministério esteve em baixa. O pastor não é um improvisado, o pastor não é um aventureiro, o pastor não é um ocioso, não é um atleta. Todas as palavras no Novo Testamento que apontam para esse ofício indicam que ele é um servo. Um servo no sentido completo dessa palavra. E o grande Paulo, quantas vezes, meus queridos, ele assim se intitula: eu, servo, Paulo, servo de Jesus Cristo. Literalmente, escravo de Jesus Cristo. Aquele que não tem mais possessão. O Senhor é a tua herança, Paulo. O Senhor, pastor geral, é a tua herança. O pastor é esse homem compromissado com Deus em termos absolutos. Nada deve fomentar, embalar a sua vida, a não ser cumprir literalmente a vontade de Deus em sua vida, o seu chamado. Janaúba, através da primeira igreja batista, que hoje se reúne para receber festivamente seu novo obreiro, pode dizer: hoje nós temos um profeta nessa cidade, porque tenho certeza do Senhor, o pastor, com todos os dons ministeriais que Deus lhe confere, ele é, sem dúvida alguma, o profeta de Deus no tempo da graça, a exemplo dos profetas lá no tempo do Velho Testamento. Com a grande vantagem, pastor Geraldo,